Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, que essa mensagem alcançar, que a graça do Senhor Jesus possa te alcançar e que o Espírito Santo da verdade possa iluminar os seus ouvidos, o seu coração, para que aquilo que Ele quer falar, essa mensagem possa te revelar que só existe um Deus verdadeiro e que não existe outro mediador entre Deus e os homens, somente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, podemos alcançar essa graça que é de falar diretamente, aleluia, com o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus que está no céu, no seu sublime trono de graça. E Ele está te contemplando, está me contemplando, e Ele lá de lá, Ele contempla todos os moradores da terra. E foi através do sacrifício do seu Filho que Ele abriu um novo e vivo caminho. E então agora a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado e agora nós podemos, através de Jesus Cristo, também ser chamados filhos de Deus e também ter acesso em falar diretamente ao trono da graça. E certa vez, Jesus, juntamente com os seus discípulos, os discípulos sempre observavam Jesus. Jesus tinha uma forma muito sutil de ensinar também. Muitas vezes ele ensinava falando, mas muitas vezes ele ensinava fazendo. E os seus discípulos observavam que Jesus sempre saía à parte, a particular, para orar. E os seus discípulos, certa vez, perguntou para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, como devemos orar? E o Evangelho de Mateus e de Lucas está escrito Jesus ensinando aos seus discípulos a orar, e também hoje nos ensina como alcançar essa graça, esse lugar, esse refúgio que é sair ao secreto, sair à parte, onde calar todas as vozes e ter um particular com o nosso Pai. E Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 até o versículo 15, Jesus, ele narra como devemos fazer essa oração. E a primeira coisa que ele nos ensina, que Deus, através dele, de Jesus, nós temos que orar sabendo que Deus é Pai, é o nosso Pai, e que Ele está no céu. Ele começa a oração do Pai Nosso falando isso, a oração sacerdotal, a oração modelo, que na verdade não é para ser repetida, mas os princípios para aqueles que querem ter essa graça, essa intimidade, vir a entrar nesse lugar, no trono da graça, através do novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, sabendo que Deus é Pai e que Ele está no céu.
e que Ele tem um reino e que devemos clamar por esse reino, que esse reino venha, aleluia, que Ele venha sobre a terra e que a nossa vontade tem que ser deixada de lado. E Ele diz: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então Jesus nos ensina que devemos orar com entendimento que Deus é Pai, que Ele está no céu, mas que Ele não está longe, porque Ele é Pai. E o Pai que está no céu, Ele não está longe da gente, porque Ele é soberano e Ele, através de Jesus, deixou o seu Espírito que nos conduz. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que nos ensina a orar. O Espírito Santo é que leva as nossas orações a Deus. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas e também interpreta todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, que graça tremenda. Um Deus que está no céu, mas que enviou seu Filho, Jesus, para todo aquele que nele crê, agora tenha esse acesso, através do Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações. E esse Espírito Santo, ele nos conduz a esse lugar. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele continua dizendo que como devemos orar, pedindo o pão do dia, pedindo perdão pelos nossos pecados. E ele diz que nós devemos pedir perdão e seremos perdoados se nós tivermos perdoado também aqueles que nos causou algum mal, aqueles que não nos causou alguma ofensa, aqueles que não causou algum dano. E então tem um princípio para todo aquele que vai orar, saber que se não estiver em comunhão com as pessoas, ele também não vai ter essa comunhão com o Pai, não vai ser ouvido, não vai ser atendido. Isso é muito sério, mas é o princípio do reino, o princípio do nosso Pai Celestial. Ele nos perdoa através de Jesus de todo pecado. Mas se nós, assim como nós recebemos esse perdão, essa graça, esse favor imerecido, nós devemos também dar, nós devemos também fazer. E ele continua dizendo que nós devemos pedir para não cairmos em tentação. E no final, ele diz também para nós pedirmos para ser livrado do mal. O que é que eu aprendo e quero deixar na aplicação para nós nessa palavra? É que Jesus nos revela que a oração, ela deve ser levada a um caminho onde a gente busque o reino de Deus primeiramente e a sua justiça. Lá na frente Jesus fala sobre isso. E a única coisa que Jesus disse para nós pedirmos é o sustento daquele dia. E eu creio, através da meditação da palavra, através de outras partes também sobre sustento, que esse sustento, ele não é físico. Eu creio plenamente que Jesus está nos ensinando
que devemos orar para conhecer o Pai. Devemos orar para conhecer o reino. Devemos orar pedindo esse reino, revelação desse reino e que venha esse reino sobre a terra. Devemos orar pedindo perdão, porque ele diz que santificado seja o nome dele. Então não tem como eu glorificar o nome de Deus que é santo se eu não perdoar também aqueles que me causou algum dano, aqueles que nos causou algum mal. Então, o que eu aprendo com Jesus sobre a oração? A oração é um meio, é uma graça, é um favor, mas que aqueles que tiveram revelação do entendimento da palavra, da revelação, ver que Jesus, ele está dizendo para a gente não gastar tempo em oração, pedindo algo para nós, mas sim pedindo algo para nós aqui na terra, aquilo que nós necessitamos, mas sim pedindo o sustento espiritual, o entendimento espiritual, pedindo livramento do mal, pedindo livramento das tentações. E em Lucas 11, ele fala também dessa oração, e eu gosto mais assim dessa versão de Lucas, porque tem algo surpreendente aqui. Jesus fala assim, eu vou ler. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos dia a dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Aleluia. Olha só como é muito mais resumido e muito mais nessa linha que eu tô falando. E daqui dá pra gente entender melhor sobre esse ensinamento de Jesus quando nós for orar. Aleluia. E aqui fica bem claro que Jesus nos ensina a entrarmos nesse lugar para conhecer o Pai, para estar com o Pai. E não é tão surpreendente, porque se nós meditarmos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vê que Deus, ele quer estar com o ser humano, com a sua criação, em comunhão, em relacionamento. Ele, toda tarde, ele deixava Adão à vontade e com autoridade para tudo lá no jardim. Mas no final da tarde, ele vinha para estar com Adão, para ter relacionamento com Adão, para conversar com Adão. E o Senhor, que começou lá em Gênesis, nos revelar esse caminho através de Jesus hoje, ele continua querendo a mesma coisa, um relacionamento com todo aquele que através de Jesus pode, não por
por segundos ou por terceiros, nem por nenhum outro mediador, ou seja, ninguém pode nos levar a esse caminho, mas todo aquele que crê em Jesus no seu coração, confessar a Ele como seu Senhor com a sua boca, ele recebe, aleluia, o seu Espírito, então ele pode entrar para conversar com o Pai, não precisando mais rogar a ninguém. E eu gosto muito dessa parte de Lucas, porque Lucas, ele nos leva a, quando Jesus, ele diz, né? Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar à meia-noite, e lhe pedir, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e nada tenho para oferecer. Aqui fala da parábola do amigo importuno. Ele ensina, né, que devemos insistir, importunar. Aqui está falando importunação. Se aquele amigo não abrir a porta por ser amigo, mas ele vai abrir por a importunação, ou seja, pela insistência daquele amigo. E Jesus está dizendo que devemos ter essa perseverança na oração. E estamos num tempo onde temos muitas campanhas, onde temos muitas orações, mas todas elas não estão sendo recebidas no trono da graça, porque estamos muito ansiosos e com muita petição para a nossa vida, para o nosso próprio satisfação. Deus disse que Ele sabe todas as nossas necessidades e que não precisamos se preocupar com o dia de amanhã. Basta o dia o seu próprio mal. E creio que aqui, quando Jesus disse que nós devemos ser insistentes, assim como foi esse homem importuno, mas é para buscar, aleluia, a conhecer a Deus como Pai, a se relacionar a Deus como Pai, aleluia, a clamar pelo seu reino, a também pedir perdão dos nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos fez algo. Por quê? Porque essa é a oração que abre as portas, essa é a oração quando nós entendemos e queremos Jesus, não para termos algo, mas para ter acesso ao Pai, para ter essa comunhão com Deus. E quando nós temos a vontade e clamamos pelo seu reino, pela sua justiça, e ouvimos o seu Espírito, as suas direções através da oração, então nós entendemos que o caminho para esse lugar é o caminho onde devemos colocar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E não é à toa que quando ele disse que Jesus, ele nos ensina e ele incentiva seus discípulos a pedir, a buscar, a bater. Aí a palavra de Deus diz, Lucas 11, a partir do versículo 12, ele fala que aquele que pedir algo não vai receber outra coisa. Para cá, por exemplo, ora, se vós que sois pedir um ovo
Deus lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O que Ele nos dará? Por isso que eu estou dizendo que a oração que Jesus está nos ensinando é sobre esse caminho. Olha só, ele diz, ainda mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vai dar o quê? Vai dar aquilo que nós necessitamos para a nossa vida? Também. Mas o caminho da oração, esse caminho onde pedimos, pedimos, batemos, batemos, clamamos, clamamos. Mas para quê? Pelo quê? Pelo Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo sobre o Pai, sobre o Reino, sobre o caminho do perdão, o caminho, aleluia, da santificação. Todas as versões de Lucas você pode estar analisando aí. Lucas 11, no versículo 13. Todas as versões diz no final, aleluia, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lá em cima está falando de pedir, de dar, de buscar, de achar, de bater e de abrir. Mas esse caminho está falando no final sobre tudo isso, sobre o Espírito Santo. E eu quero terminar te perguntando o que você tem pedido a Deus, o que você tem clamado a Deus. O Espírito Santo é que nos convence do pecado. O Espírito Santo é que nos santifica. O Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que nos leva pelo caminho da oração ao Pai. E Ele que sabe interpretar teus gemidos, Ele leva ao Pai aquilo que nós necessitamos dentro de nós. Para quê? Para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Talvez não seja a mensagem tão desejada, mas eu não posso falar além daquilo que tenho ouvido do meu Senhor, do meu Deus. E Ele me ensinou nesses 6 anos que o caminho que leva ele a se alegrar, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O caminho que leva a Deus se alegrar sobre a nossa vida é quando nós entendemos que devemos colocar, até mesmo na oração, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E todas, ele não diz algumas, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, eu te convido a clamar por esse Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É um passaporte para o céu. Ninguém entra no reino de Deus se não tiver recebido o penhor da salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Então, que o Espírito Santo possa te abraçar, te alcançar, te convencer, te conduzir e também te transformar à imagem do Deus vivo. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que seja a resposta das
teus questionamentos, precisa de resposta da tua oração, precisa de resposta, aleluia, do caminho e da petição que você tem colocado diante do Senhor. Deus te abençoe.